A gente vai falar agora sobre mais um prejuízo da pandemia. Os profissionais de saúde estão percebendo o aumento do número de casos de anemia infantil. E isso se deve ao fato das escolas terem ficado fechadas. Muitas crianças só conseguem ter uma alimentação correta graças à merenda escolar. A gente fala sobre esse assunto com a Francine Dotti Campoy. Ela é pediatra, é hematologista, trabalha no Hemosc de Blumenau há 10 anos e a gente conversa sobre anemia infantil. Doutora Francine, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, obrigada a vocês. Nitidamente vocês perceberam um aumento no número de casos de anemia infantil, principalmente aí na região de Blumenau? Infelizmente, a gente já imaginava que isso fosse acontecer, porque a escola é um ambiente importante para a maioria das crianças, inclusive para a alimentação. Isso acabou, sim, repercutindo, e a gente viu um aumento de casos de anemia, desnutrição, em função da falta das escolas e principalmente dos CEIs. E principalmente, perdão, não entendi o final da sua fala? Principalmente dos centros de educação infantil, os CEIs, que são as creches que recebem as crianças pequenas, né? Sim, sim. E aí, o que vocês percebem? As mães levam as crianças com que tipo de sintoma? Como é que foi que vocês perceberam essa situação? Eu acabo recebendo as crianças já encaminhadas do pediatra, mas eles acabam apresentando o primeiro sintoma da anemia seria o desânimo, palidez, uma hipoatividade, perda de apetite, e aí acabam sendo detectada a anemia e eles são referenciados para mim. E qual é o risco de uma criança anêmica? Ela pode ter o desenvolvimento dela bastante prejudicado, né? A gente até conversou um pouquinho antes, né, estava te explicando que, na verdade, o ideal é que a gente não chegue a ver nenhum desses sinais, porque a simples falta de ferro, a gente sabe que já pode comprometer o desenvolvimento da criança. Então, existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Ministério da Saúde para que a dieta adequada, associada a uma reposição de ferro antes de 2 anos, evite que as crianças cheguem a essa situação. Com a pandemia, houve tanto o fechamento das escolas, onde é um lugar importante para a alimentação dessas crianças, como uma redução da procura dos serviços de saúde para consultas de rotina e outras coisas, ficou tudo muito focado no Covid. E com isso, essas crianças tanto tiveram uma alimentação pior, como não fizeram a suplementação de ferro adequada. Ô, doutora Francine, eu quero dividir com a senhora e também com o nosso telespectador uma história que, inclusive, a gente já trouxe aqui no nosso SC no Ar e que nos chamou muita atenção. Foi destaque no nosso portal de notícias do ND+, até vou pedir para a produção colocar na tela, a gente tem aí, ó, a criança que foi descoberta, foi diagnosticada com desnutrição lá de Joinville. E aí a médica teve uma sensibilidade muito grande, pediu que a mãe da criança saísse da sala, do consultório, e aí a criança disse para a médica que estava comendo só arroz com feijão, não comia mais nada, e comia muito pouco, inclusive, só arroz com feijão, porque estava preocupada com a mãe, que estava sem dinheiro. Então essa história é muito triste e nos acendeu esse alerta aqui para a gente falar sobre esse assunto, que infelizmente tem muita gente passando por essa situação de falta de dinheiro, sim, os alimentos estão aumentando, o combustível aumentando, gás de cozinha aumentando, e aí a gente vê essa situação dessa criança desnutrida e só comendo arroz com feijão, né? Então é um alerta importante. Muito importante, né, e infelizmente a gente vê relatos assim, né, e aí tem 2 pontos muito importantes, né, da falta da alimentação para essa criança. No caso da anemia, o principal seria a carne vermelha, né, mas com certeza ela tem falta de outros micronutrientes, porque o arroz e feijão é um alimento muito rico, mas não é um alimento completo, então acaba faltando para uma criança que está em fase de crescimento. E o outro ponto é da questão emocional, né, as crianças, a partir de 5 anos até a idade dos adolescentes, foram muito afetados emocionalmente pela pandemia, porque eles tiveram já condições de entender todas as dificuldades que passamos e ficaram, de certa forma, pouco acolhidos, porque a escola, os amigos, são um ambiente importante para essas crianças que estão se desenvolvendo. Então, além desses problemas de desnutrição, é notável no nosso atendimento do dia a dia a quantidade de crianças com ansiedade, problemas emocionais, houve uma exacerbação muito grande.
E aí essa criança que você está mostrando o caso relata bem as duas coisas que a gente tem visto. E eu, para fechar, queria que a gente dividisse com o nosso telespectador aquela história que mostra a importância do auxílio emergencial. A senhora acompanhava um caso de uma criança que, a partir do momento que a mãe começou a ter acesso a esse recurso, começou a se alimentar melhor, e aí melhorou o caso de anemia. Queria que a senhora dividisse essa história, por favor. No início da pandemia, era uma criança que eu já acompanhava há mais de um ano com anemia, a mãe também com anemia, a gente fazendo tratamento sempre sem ter resultado, né? Provavelmente porque não tinha uma alimentação adequada, e isso faz parte do tratamento. E com o início da pandemia, essa família passou a receber o auxílio emergencial. E em 3 meses que eles estavam recebendo auxílio emergencial, a mãe e a criança eram outra pessoa. Além de melhorar a anemia, nitidamente com condições melhores de higiene, houve uma completa mudança no perfil da família. Então, isso mostra para a gente que a gente, mesmo antes da pandemia, eu acredito que agora ainda mais, tem pessoas que estão em situações de necessidade extrema, né, e que precisam de uma política pública de auxílio. E para fechar, vamos reforçar a importância do aleitamento materno. O aleitamento materno também é um forte... é super importante, né, para a questão da anemia. Isso foi super importante. O que eu queria falar é que, assim, a primeira forma de evitar a anemia ferropriva é o aleitamento materno. Nenhum outro leite consegue ter as quantidades de ferro necessárias para um bom desenvolvimento da criança. E os leites enriquecidos com ferro, o corpo tem dificuldade de absorver. Então, o único leite que consegue prevenir é o leite materno. Então, eu queria reforçar isso, principalmente porque a gente precisa de uma rede de apoio para as mães que estão amamentando, dentro da família, e depois, quando essas mães retornam ao trabalho, para que elas, primeiro, não precisem retornar tão cedo, né, 4 meses é muito cedo, consigam amamentar pelo menos até os 6 meses, e depois que elas, mesmo retornando ao trabalho, tenham apoio dentro do trabalho, para que elas possam ordenhar leite ou sair para amamentar esse bebê. Ok. Tá aí. Muito obrigada, doutora Francine, pelos alertas, pelas informações, pela participação no dia de hoje. Um ótimo dia, até uma próxima oportunidade.